Pai Santo, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Nós oramos a Ti no nome de Jesus Cristo, lembrando desse Salvador maravilhoso que morreu uma morte tão terrível em favor dos nossos pecados. Nós te agradecemos porque foi na fraqueza dele que toda a Tua glória foi manifestada. Foi ali naquela cruz horrível que o Senhor deu a maior demonstração de poder desse universo, perdoando pecados, satisfazendo a Tua própria lei e nos fazendo parte de Cristo, habitados pelo Espírito Santo, participantes de promessas maravilhosas. Nós te louvamos, ó Deus, pela vinda do Espírito Santo, como nosso consolador, como nosso conselheiro, como nosso mestre e professor. Nós agradecemos por termos o selo dele em nosso coração e por termos esse trabalho maravilhoso que ele faz em nós, de nos conduzir às verdades das Escrituras e aplicar a Tua palavra em nosso coração. E é com esse sentimento, ó Deus, que nós oramos a Ti essa noite. Nós pedimos que o Santo Espírito abra o nosso entendimento, que Ele, Senhor, mova as nossas emoções, a nossa compreensão, a nossa vontade, para que a Tua palavra, Senhor, chegue a nós de fato, produza mudança, produza fruto, venha de fato ao nosso interior, trazendo, ó Deus, aquela graça que o Senhor deseja que seja trazida para a nossa vida. O Senhor conhece cada pessoa que aqui chegou, o Senhor conhece os corações, as necessidades, e nós clamamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito conduza aquela graça do céu que cada um de nós necessitamos para continuar vivendo nesse mundo. Nós oramos e pedimos todas essas coisas no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15. Eu quero introduzir a nossa meditação hoje, lendo Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 15. Os irmãos notaram que essa leitura ela foi feita no início do culto. Nós queremos mais uma vez lê-la e tentar tirar daqui algumas ideias que nós queremos dividir com os irmãos essa noite. Tiago capítulo 4, versículo 13, a Sagrada Escritura diz assim a todos nós: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Irmão, se fosse para resumir toda essa passagem em uma palavrinha apenas, a palavra seria impiedade. Eu queria começar dizendo para vocês essa noite que, em certo sentido, todos nós somos, em alguma medida, culpados do pecado de impiedade. É verdade que nós não nos vemos assim. Nós olhamos para a nossa vida e nós não pensamos em momento, ou raramente pensamos, que temos algum tipo de comportamento ou pensamento ímpio. Normalmente nós pensamos que as pessoas ímpias são aquelas pessoas perversas, más. Ímpios são os ateus, ímpios são aqueles que pecam descaradamente. Mas eu queria, através desse texto, mostrar para vocês que a impiedade é muito mais sutil do que ela nos parece por vezes. Impiedade é viver sem pensar em Deus. Impiedade seria pensar pouco em Deus. Impiedade seria não levar em conta o nome de Deus, a honra de Deus, a glória de Deus. Impiedade seria não viver na dependência do Senhor, não confiando nele,
não realizando as nossas tarefas para o honra e o louvor dele. E eu quero dizer para vocês que uma pessoa, ela pode ser até decente no seu comportamento. Ela pode ter certos valores que são até admirados pela maioria das pessoas, mas no seu interior, se ela não faz aquilo para o Senhor, se ela não vive para o Senhor, se ela não está em constante dependência do Senhor, há uma parte do seu coração que é ímpia. Por não viver em dependência, por tratar Deus como irrelevante, ou como não participante da maior parte das atividades da sua vida, essa pessoa está vivendo impiamente. E eu quero lhes dizer, irmãos, que cristãos podem viver assim. Você pode acordar de manhã, fazer a sua leitura bíblica, a sua oração, mas você passar o restante do seu dia sem nem lembrar que Deus existe, sequer conectando seu pensamento ao céu, tratando o seu dia todo quase como sendo no automático, sem ter pensamentos em Deus, sem manifestar a sua dependência. E isso é impiedade. Impiedade nas Escrituras é o oposto da piedade. Enquanto a piedade pensa, fala, realiza tudo no nome do Senhor, para o Senhor, pensando no Senhor, o ímpio é completamente diferente. Ele pode ter até um comportamento ético, mas essa ética não deriva do Senhor, vem apenas dos seus próprios valores. E vocês devem ter percebido que é esse tipo de crítica que está sendo feito nesses textos que a gente acabou de ler, nesses poucos versos. Tiago aqui não está condenando as pessoas terem o seu negócio, as pessoas viajarem, as pessoas terem lucros, as pessoas construírem um certo patrimônio. Tiago não está condenando esse tipo de coisa. Ele está condenando um tipo de prática que deriva de um pensamento que não leva Deus em conta. Tiago diz: preste atenção, vocês que estão dizendo, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou negociar, amanhã eu vou para tal lugar. Tiago apresenta uma verdade muito dura: você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. E ele diz aqui que a nossa vida é como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Eu não sei se você já viu neblina alguma vez, mas durante uma parte da minha vida em que morei na região sudeste, nós acordávamos de manhã, abria a janela, estava uma neblina intensa, que quase você não enxergava um palmo na frente do nariz. Aí você entrava no banheiro, escovava os dentes, quando você saía não tinha mais neblina alguma, ela desaparecia rapidamente. E Tiago está usando essa figura para dizer que a nossa vida é assim. A nossa vida é desse jeito. Nós hoje estamos plenos, nós hoje estamos saudáveis, nós hoje estamos cheios de planos, querendo levar a nossa vida para frente, traçando objetivos, metas, alvos. E Tiago diz: não tem nenhum sentido. Não tem sentido você fazer isso à parte de Deus. Não tem sentido você fazer isso sem levar em Deus em conta. Não tem sentido você não fazer os planos da sua vida se não for submisso à vontade de Deus. É por isso que ele diz no versículo 15: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago está dizendo que os únicos planos, as únicas estratégias de vida que valem a pena ser vividas são essas que são feitas na dependência do Senhor. No verso 16, ele chama essas pessoas de arrogantes. É isso que diz, o que significa a palavra jactância. Jactância é orgulho, é arrogância. Tiago está dizendo: você é arrogante se você está planejando a sua vida sem levar em conta e sem depender daquele que te dá o fôlego de vida. Não tem sentido. É um tipo de arrogância. No final do versículo 16, ele usa uma outra palavra para descrever esse tipo de comportamento. Ele chama toda jactância ou arrogância semelhante a esta é maligna. Ele diz que é um tipo de comportamento que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com o reino de Deus, que não tem nada a ver com a luz. É um comportamento das trevas, é um comportamento marcado por aqueles que não têm Cristo, por aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro.
Só aquelas pessoas que vivem em rebelião contra o Criador é que não querem nada com Ele, é que não se dirigem a Ele, é que não pedem iluminação, direção, poder. São essas pessoas que deram as costas para o Senhor que vivem assim. Então, irmãos, Tiago, ele está condenando o espírito independente. Ele está condenando aquele tipo de comportamento em que você não coloca Deus à frente dos seus empreendimentos, à frente da sua vida, à frente dos seus negócios. E isso é uma expressão de impiedade, é uma expressão de arrogância, é uma expressão de um comportamento maligno. É você fazer planos sem depender de Deus, é você fazer planos sem levar Deus em conta. Então, não sei se você está percebendo aqui, mas o alvo de Deus para a sua vida não é apenas que você deixe de pecar aqueles pecados que são gritantes, aqueles pecados que normalmente chocam as pessoas. Eu me refiro a pecados como adultério, fornicação, roubo, assassinato. Deus apenas, o plano dele para a sua vida cristã, o plano do Senhor não é apenas que você se esquive desses grandes pecados, mas é que você leve uma vida de dependência dele, que você tenha a mentalidade de que você precisa agradar ao Senhor e colocar ao Senhor à frente de cada uma das suas coisas. Vamos olhar algumas passagens paralelas. A primeira é Colossenses capítulo 1. Vamos olhar Colossenses capítulo 1, versículo 9. Eu quero usar algumas referências paralelas para nos ajudar a pensar um pouco mais esse tema. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Irmãos, preste bem atenção nessa oração que o apóstolo Paulo faz, e veja quais são os temas pelos quais ele ora por aqueles irmãos que viviam em Colossos. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quando a gente lê versículos como esse, tinha que vir uma pergunta natural à nossa mente. A pergunta é: quando foi que eu orei desse jeito aqui? Quando foi que eu dobrei os meus joelhos no chão e elevei para o alto uma oração desse tipo? Senhor, me ajude a transbordar do pleno conhecimento da tua vontade. Isso aqui é uma oração piedosa. Isso aqui é o oposto daquilo que Tiago estava criticando. Tiago estava falando a respeito de pessoas que se arrogavam de fazer planos sem saber o que ia acontecer no dia de amanhã. Pessoas que não eram donos da sua própria vida, mas viviam como se fosse. E Tiago diz, é um pensamento arrogante e maligno. E aqui o apóstolo Paulo está apresentando o oposto. O oposto é: Senhor, me ajude a transbordar do pleno conhecimento da tua vontade, me ajude a transbordar de sabedoria, de entendimento espiritual. E no versículo 10 ele apresenta a finalidade, o objetivo, o que esse tipo de oração vai gerar na sua vida. Ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando para toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você não gostaria que isso acontecesse na sua vida? Você não gostaria que quando Deus olhasse para a sua vida, Ele lá do céu observasse você e dissesse: olha ali um servo meu, olha ali uma serva minha, que vive de uma maneira digna da minha santidade, que é um perfeito, uma perfeita representante do meu reino. É uma expressão do tipo de obra que eu desejo fazer na humanidade. Você não gostaria que Deus olhasse para você e visse em você esse tipo de comportamento? Que Deus olhasse para você e dissesse assim: eis ali um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem que vive para o meu inteiro agrado.
tudo que faz, tudo que pensa, tudo que planeja, tem como alvo me agradar. Você não gostaria de viver assim? Você não gostaria de Deus olhando para você do alto do céu, dizendo: olha ali uma pessoa que é frutífera, olha ali uma pessoa que sempre está derivando dela mesma aquilo que é bom, aquilo que é do meu reino. Somente as pessoas que oram dessa maneira, como Paulo falou, transbordando do pleno conhecimento, da sua vontade, do conhecimento de Deus, somente essas pessoas é que podem viver assim. Então, irmãos, isso aqui é um retrato do viver piedoso. Quando foi que você orou assim? Quando foi que você orou assim pelos seus filhos? Quando foi que você orou assim pelos seus familiares? Esse é o desejo de Deus para a gente, que nós transbordemos do pleno conhecimento de Deus, para nós compreendermos o papel que Ele nos deu aqui nesse mundo. E quando nós fazemos isso, nós estamos vivendo aquele tipo de vida que a Bíblia chama de piedade. Vá para o capítulo 3 de Colossenses. Veja aqui uma ilustração de piedade no trabalho, no ato mais simples, mais comum do nosso dia a dia, trabalhar. Como é que a gente importa a piedade para o trabalho? Paulo está ensinando aqui os irmãos de Colossos. Ele diz assim: servos, só um parênteses aqui, servos aqui é escravos. Lembra que a maioria dos nossos irmãos na igreja primitiva era escrava. 6 em cada 10 habitantes do Império Romano eram escravos. Então, quando ele está se dirigindo aqui aos servos, ele está se dirigindo àqueles que eram escravos, que eles não tinham liberdade jurídica, eram considerados como objetos, poderiam ser mortos, vendidos, tratados ao bel prazer. E aí o autor, se dirigindo a eles, diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Veja, irmãos, que aqui o autor está ensinando o que é a piedade aplicada ao trabalho. Ele está se dirigindo para um grupo de pessoas que talvez sentisse com maior força o que é o peso de um trabalho injusto. Você ser escravo, você não receber salário, você não ter direito algum, você só ter dever, você sofrer todo tipo de injustiça. E o autor está dizendo: trabalhe, obedeça, seja honesto, não apenas quando você está na presença do seu Senhor, mas sirva de coração, sirva como se você estivesse servindo ao Senhor. Tudo que você fizer, faça para o Senhor, faça com temor ao Senhor. Aqui, irmãos, é um exemplo de piedade aplicada ao trabalho. E esse assunto é da mais absoluta importância, porque parece que na geração que nós estamos vivendo, o trabalho foi excluído da fé cristã. O estudo foi excluído da fé cristã. É como se essas coisas não fizessem parte. Às vezes nós trabalhamos o dia inteiro, nós nem lembramos que Deus existe, nós nem fazemos uma oração, nós não realizamos o nosso serviço como se nós estivéssemos trabalhando para o Senhor. Nós realizamos com murmuração, reclamando das crises, reclamando do salário que está sendo pago, da crise dos caminhoneiros, da falta de combustível, da falta de gás. Nós temos muitas e muitas reclamações das condições que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus aqui, ensinando para a gente o que é o viver piedoso, está dizendo: trabalhe para o Senhor, trate Deus como sendo seu patrão, sirva aguardando a recompensa do Senhor, o reconhecimento de Deus e não das pessoas às quais você está submisso hoje. Isso aqui, irmãos, é o oposto de tudo aquilo que nós acabamos de ler em Tiago. Em Tiago nós temos um grupo de pessoas que poderíamos dizer eram aqueles
empresários modernos, vivendo do comércio, fazendo negócios, abrindo filiais, que se arrogavam, se juntavam no culto domingo, e no final do culto eles faziam as suas rodinhas e ficavam conversando. E aí, onde é que você vai abrir sua filial? Eu vou abrir em tal cidade, eu vou abrir em tal localidade. E Tiago está dizendo: vocês não estão servindo ao Senhor, vocês não estão trabalhando na dependência do Senhor. Isso, irmãos, é um ensino para a gente muito piedoso, de que se você não está realizando os seus trabalhos, suas atividades diárias, as mais simples, comer, beber, estudar, trabalhar, relacionar-se com as pessoas, divertir-se, se você não realiza nenhuma dessas tarefas na dependência do Senhor, com espírito de louvor ao Senhor, sabendo que você está prestando um serviço ao Senhor, que você vive aqui como se fosse um representante dele, se você não tem esse tipo de mentalidade, você está agindo como ímpio, você está caindo naquilo que Tiago chama de arrogância e comportamento maligno. E eu creio, irmãos, que essa é uma coisa pela qual a gente deveria se arrepender. Nós deveríamos pedir perdão para o Senhor. O que Deus requer para nós, no final das contas, é que tudo que nós façamos seja para a glória do Senhor. Não é isso que diz 1 Coríntios 10:31? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Uma vez no seminário, um dos nossos professores fez essa pergunta para os alunos: o que significa viver para a glória de Deus? O que é viver para a glória de Deus? Irmãos, tem duas ideias que explica o que significa viver para a glória de Deus. Primeiro, é você querer fazer tudo para agradar a Deus. Tudo que você faz é pensando se Deus vai olhar para você e ficar contente, se Ele vai olhar para você e ficar satisfeito. É você começar o seu dia já dobrando seus joelhos no chão e pedindo a Deus isso: Deus, me ajuda que nesse dia, me capacita para que durante todo esse dia, tudo que eu faça, tudo que eu pense, tudo que eu realize, agrade ao Senhor, seja um louvor a Ti, um tributo, um reconhecimento. Essa é a primeira ideia de agradar a Deus, é você querer que Deus fique contente com você. Mas a segunda ideia é você querer que Deus seja honrado através de você. Não é só você querer agradar a Deus, mas você querer que as pessoas vejam que você tem um Deus e que você ama esse Deus e que você vive para esse Senhor. Essa ideia foi dita por Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Você pode olhar comigo, por favor? Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus aqui está no meio do sermão da montanha, esse sermão tão maravilhoso, tão relevante, e olha o que ele diz no capítulo 5, versículo 16, ele fala sobre ser luz do mundo, e ele termina essa sessão no verso 16 dizendo o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui é uma outra manifestação do viver piedoso. Além de você querer agradar a Deus através do seu comportamento, você deseja que as pessoas vejam Deus em você. Você deseja que as pessoas vejam no seu comportamento, na sua vida, nas suas palavras, nas suas escolhas, que você está comprometido com Deus verdadeiro, que Ele é seu Pai. Lembra que essa palavra Pai na Bíblia, ela denota relacionamento. Você está representando perfeitamente a sua família. As pessoas olham para você e dizem assim: eis aqui um filho, olha aqui uma filha de Deus, uma pessoa que anda com o Senhor, uma pessoa que é de Jesus. Tem uma coisa nessa pessoa que a distingue das demais, e é isso que o texto está dizendo: é a sua luz brilhando.
E as pessoas que não têm Deus olham para a sua vida, veem o Evangelho de Cristo, a face de Cristo brilhando em você, e o texto diz: elas glorificam a vosso Pai que está nos céus. Então pensa se a sua vida é assim. Pensa se no seu trabalho as pessoas lhe veem assim. Pensa se nos seus relacionamentos você mostra esse tipo de viver piedoso. As pessoas olhando para você e dizendo: aqui tem uma pessoa que anda com Deus. Aqui tem uma pessoa que tem Deus como sendo seu pai, que vive autenticamente como filho, como filha de Deus. Para nossa tristeza, irmãos, em muitos casos isso não acontece. Às vezes nós temos ouvido histórias muito tristes de pessoas que dizem assim: se Deus é seu pai, eu não quero nada com esse Deus, quero distância. Porque o tipo de vida que você vive, eu que não tenho Deus, eu estou melhor do que você. Isso é muito triste quando isso acontece na nossa vida. Então veja, irmãos, o ensino de Jesus. Veja o ensino do apóstolo Paulo. Veja o ensino que nós lemos de Tiago. E eu espero que essa noite o Espírito Santo de Deus traga arrependimento para o seu coração, e você reconheça que às vezes você passa um dia inteiro e mal se recorda de Deus, realizando todas as suas coisas mecanicamente, quase no automático. Tem um indicador na Bíblia de piedade, é como se fosse uma régua em que você pode medir o quanto você tem piedade no seu coração, ou o quanto você está agindo com um comportamento ímpio. E antes de explicar essa medida, essa régua, eu quero ler 2 versículos. O primeiro está no Salmo 27. Vamos ler, por gentileza. Não vai precisar nem de muita explicação. Quando você lê o Salmo, você já vai perceber qual é a ideia. Salmo 27. O Salmo foi escrito por Davi. E no verso 4, ele faz uma oração. E essa oração é uma das réguas pelas quais nós medimos a nossa piedade. Ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Vocês estão vendo o pedido dele? Eu só tenho uma coisa que eu quero. Se Deus se dirigisse para você e dissesse assim: escolha uma coisa, um pedido só, e o que você pedir eu vou realizar. Sabe aquela proposta semelhante que ele fez a Salomão? Se Deus fizesse a você essa proposta, o que você ia querer? Davi, de acordo com esse salmo, ele disse: se eu pudesse pedir uma única coisa, eu pediria: quero morar na casa de Deus. Lembra que casa de Deus no Antigo Testamento é aquela alusão ao templo. O templo era o lugar, tinha um lugar do propiciatório, onde as pessoas encontravam com Deus através dos sacrifícios. Tinha a arca, onde lá tinha a demonstração da aliança de Deus com o povo de Israel. E Davi, com essa oração, ele está dizendo: se eu pudesse fazer um único pedido, o pedido seria: quero ficar todos os dias da minha vida na tua presença. Eu não quero sair da tua presença um segundo sequer. Davi aqui, irmãos, através dessa oração, ele está dizendo que a presença de Deus era muito mais importante do que um monte de dinheiro que ele ganhou como rei de Israel. E vocês sabem que ele foi um homem riquíssimo. Ele dedicou toneladas e toneladas de ouro para a construção do templo. Ele está dizendo que estar na presença de Deus era muito mais importante do que o próprio poder e a influência que ele conquistou. Todas as nações vizinhas a Israel foram subjugadas por ele. E ele diz: entre todas essas coisas e estar na presença do Senhor, eu quero estar na presença do Senhor. Aqui é uma régua pela qual você pode medir a sua piedade. Quanto desejo por Deus tem dentro do seu coração? O quanto você anseia por estar com o Senhor?
Quantos momentos do seu dia você tem aquela santa saudade de Jesus, de estar com Ele, que pensar nele, lembrar dele, traz conforto, traz alegria, traz proximidade? O quanto você deseja isso? Isso é uma régua pela qual você mede a sua piedade. Tem uma outra figura usada no Salmo 42 para expressar a mesma ideia. Salmo 42. Salmo 42, o salmo dos filhos de Corá, e ele diz assim no primeiro verso: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui está sendo expressa quase a mesma ideia do Salmo 27, só que em outra figura. A figura aqui agora é de um animal que está numa região árida, que está numa região sem água, e as horas vão passando, e esse animal está com sede, ele está desfalecendo de sede. Isso era muito comum na região do Oriente Médio, aquela região muito desértica. E o autor aqui está pegando essa ideia e dizendo: do mesmo jeito que aquele animal suspira, saliva, desejando encontrar água fresca, eu tenho o mesmo desejo por Deus, eu tenho o mesmo anseio pelo Senhor. Eu não vejo a hora de estar na presença de Deus. É como se ele estivesse dizendo: eu não vejo a hora de ir para o templo, eu não vejo a hora de me juntar com o povo de Deus, de adorar, de ouvir as orações, de ouvir a instrução da lei de Deus. Eu não vejo a hora disso. Então isso é uma régua para você medir a sua piedade. O quanto você deseja estar com Deus, o quanto você deseja estar com o povo de Deus, o quanto você deseja adorar com a sua família da fé. Isso, irmãos, são tudo meios da gente pensar no que significa o viver piedoso. Meus irmãos, vocês estão percebendo que até certo ponto todos nós temos algum grau de impiedade no coração? A questão não é simplesmente se você passa o dia cometendo pecados grosseiros. A questão é se Deus é relevante ou é irrelevante durante o seu dia. E o pecado de impiedade é um pecado muito perigoso, porque ele nunca vem sozinho. O pecado da impiedade, ele traz uma série de outros pecados com eles. Pecado como, por exemplo, fofoca, sarcasmo, grosseria, maledicência, imoralidade. Todos esses pecados têm uma mesma fonte: aquela sensação que Deus não está presente, aquela sensação de que Deus não está vendo aquilo que você está fazendo. Então, usando uma figura um pouco chocante, se vocês me permitem, imagina um homem que está traindo sua esposa, e na hora do seu ato de pecado, se a esposa dele entrasse pela porta, sentasse, ficasse contemplando ele no seu ato de pecado, você acha que ele, sendo um homem normal, ele conseguiria prosseguir naquilo? Ele não ficaria envergonhado? A presença da esposa dele constrangeria ele. Então, pensa nessa figura quanto à presença de Deus. Quando nós cometemos pecados, é como se nós estivéssemos agindo como se Deus não estivesse ali. Porque se no fundo nós tivéssemos aquela consciência de que Deus está observando meus pensamentos, Deus está observando as minhas palavras, Deus está observando as minhas intenções, Deus está observando o modo pelo qual eu trato as pessoas, isso iria trazer para a gente um santo constrangimento, e a gente não conseguiria falar essas coisas e nem fazê-las. Então você perceba que todos os pecados que nós cometemos, eles têm uma pitada de impiedade,
porque é como se naquele momento nós esquecêssemos que Deus não está ali. E é por isso que a impiedade é tão perigosa para você, porque ela nunca vem sozinha. Ela traz uma série de irmãzinhas gêmeas que destrói a sua vida. Bom, mas talvez a parte que mais nos interessa seja responder a seguinte pergunta: qual é a solução para a impiedade? Então, se você chegou aqui hoje à noite e até esse momento você está olhando e ouvindo essas coisas, dizendo: meu Deus, eu estou desse jeito, isso está acontecendo comigo, o que eu faço? Como é que eu mudo essa situação? E aí eu quero te levar para uma passagem do Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Aqui seria a cura para a impiedade. Primeiro Timóteo capítulo 4, versículo 7, são as palavras de um velho professor para um jovem pastor. E ele está escrevendo para o jovem pastor Timóteo e diz o seguinte: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Então essa exortação, irmãos, no final do verso 7, exercita-te pessoalmente na piedade. A piedade é um exercício. Nós poderíamos dizer que a piedade é tanto uma graça de Deus em primeira mão, mas é uma graça de Deus a qual nós somos chamados a nos apossar dela. Quando você se converteu a Jesus e entregou seu coração, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Então o Espírito Santo já te deu a piedade, mas você precisa tomar posse dela. E aqui a linguagem que o apóstolo Paulo usa para expressar essa decisão de buscar a piedade é a palavra exercita-te. Ele está tirando aqui essa expressão do atleta, o atleta antigo. Muitas horas de treino, muitas vezes em que sente vontade de comer uma comida um pouco mais elaborada, mas tem uma dieta a seguir. Tem que acordar cedo, dormir tarde, treinar bastante, deixar de divertir-se. O apóstolo Paulo está lançando mão dessa figura para ensinar para a gente como é que a gente treina o nosso coração. O nosso coração precisa ser disciplinado na piedade. Então a piedade, ela requer um esforço. Ela não depende do seu esforço. Ela é uma graça de Deus, mas é uma graça de Deus a qual você é chamado a se apossar dela. E esse processo exige esforço, dedicação, disciplina. Em outras palavras, irmão, se você quer aprender a ser piedoso, você precisa educar a sua mente, você precisa disciplinar o seu coração, você precisa começar a cultivar hábitos piedosos. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, de pensar em Deus durante o dia, você pode escolher certos momentos do seu dia e colocar lá um lembrete no seu celular, num determinado horário, para você parar e orar, para você parar e fazer uma leitura bíblica, para você parar e pensar em Deus. Você tirar um momento do seu dia para orar por pessoas, para você parar de orar simplesmente aqueles pedidos corriqueiros e você fazer orações como as que a gente leu em Colossenses, que é o transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. Envolve você vigiar os seus pensamentos, envolve você vigiar o conteúdo das suas conversas, as piadas que você conta, aquilo que você anda assistindo. Você está educando e disciplinando a sua mente, ensinando a sua mente a viver cada momento do dia para honrar e para agradar a Deus. Então é você realizar as suas tarefas diárias sempre com aquele filtro: eu estou realizando isso confiando em Deus? Eu estou fazendo isso dependendo de Deus? Então você imagina como uma tarefa tão simples como você lavar uma louça.
e você está lavando uma louça lá, lembrando de João capítulo 15, versículo 5, quando Jesus disse assim: porque sem mim nada podeis fazer. Então você lavando uma louça e lembrando: Senhor, eu só estou lavando essa louça aqui porque o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu energia. Tem tanta gente aí que está numa cadeira, tetraplégico, não pode mexer um nervo do seu corpo. E eu estou fazendo isso aqui, tendo toda a minha inteligência e energia dependendo do Senhor. Você vai estudar para uma prova, você ora antes de estudar a sua prova. Você tem uma pessoa difícil no seu ambiente de trabalho, de estudo para se relacionar, você ora a Deus por aquela pessoa, você clama por aquela pessoa. Você sempre tem o desejo de honrar a Deus, você sempre quer mostrar para as pessoas que Deus governa a sua vida. Então, meus irmãos, é disso que nós precisamos. Nós precisamos nos exercitar na piedade. Então pense nisso essa noite. Pense em quanto do seu dia seria diferente se tudo que você fizesse fosse pensando em agradar a Deus. Tudo que você faz, cada decisão, cada reação, cada palavra, com aquela consciência: Deus está aqui. Se a gente tivesse essa consciência, Deus está aqui, será que eu ia ser grosseiro com alguém? Será que eu ia chamar um palavrão? Será que eu iria tratar mal o meu cônjuge? Então essa consciência da presença de Deus, irmãos, muda a nossa vida, muda completamente a nossa vida. Então talvez seja disso que você está esperando e precisando. Talvez você chegou aqui hoje à noite pensando que você está precisando de um grande despertamento espiritual e que uma coisa sobrenatural aconteça na sua vida para você dar um salto de fé e ficar mais próximo de Deus. Se Ele fizer isso na sua vida, amém. Mas o remédio de Deus para um coração piedoso é esse: se exercitar. Lembrar que tem um esforço, que você tem que mortificar a sua carne, você educar a sua mente para ter consciência de que cada momento da sua vida você está na presença de Deus, diante dos olhos daquele que tudo vê, que Ele te enxerga por dentro, que Ele te enxerga por fora, que Ele sonda seus motivos, que Ele sonda suas emoções e que Ele sonda suas intenções. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós essa noite sejamos tão conscientes de Deus o quanto Deus é consciente de nós. E isso será um viver piedoso para a glória de Deus e que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir que Ele opere isso em nossa vida. Deus, nós estamos reunidos aqui juntos e nós, Senhor, nos arrependemos porque tantas vezes na nossa vida e no nosso dia somos semelhantes a essas pessoas que foram descritas na Tua palavra no livro de Tiago. Nós fazemos planos, cogitamos sonhos, imaginamos situações e não fazemos nenhuma dessas coisas na dependência do Senhor, confiando em Ti, tendo aquela consciência de que o Senhor está presente e de que tudo que fazemos é para a Tua glória. Nós te pedimos perdão, Senhor, por essa arrogância. Nós te pedimos perdão por esse comportamento maligno e arrogante. E nós estamos clamando, ó Deus, a Ti essa noite, que o Senhor tenha piedade de nós e nos visite, despertando, Senhor, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentidos, para percebermos a Tua presença em todo momento da nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a ter o Senhor como sendo aquele princípio que orienta, que governa todas as partes da nossa existência. Nos ajude, ó Pai, a sermos dirigidos por Ti. Permita, Senhor, que essa consciência da Tua presença nos traga essa fé de viver para o Teu nome,
essa alegria de sempre ter o sentimento de agradar a Ti, de sermos luz para esse mundo tão sem referência. Nos ajude, Senhor, a termos esse viver piedoso. Dá-nos também, ó Deus, aquela força para decidirmos por exercitar-nos na piedade. Temos essa disposição de abdicar de tudo aquilo que tem nos mantido longe de Ti, a sermos capazes de abrir mão de qualquer proposta, de qualquer coisa que nos ofereça, ou que nos seja proposto, em que o Senhor não esteja participando. Permita, Senhor, que essa consciência da Tua presença também venha nos auxiliar nos momentos das tentações. Que nós nos lembremos que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Rei, e que nós vivemos para Ti e tão somente para Ti. Nós oramos, Senhor, para que nós transbordemos do pleno conhecimento da Tua vontade, de plena sabedoria espiritual. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos dê desejo por Ti, anseio pelo Senhor, que o nosso coração pulse por saudades de Jesus, da Tua palavra, da oração do Teu povo. Nos dá, Senhor, isso. Só assim, ó Pai, nós vamos viver para a Tua glória. Só assim, Senhor, nós viveremos de tal modo que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Nos ajude. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.